Olá, tudo bem? Bora lá para 1 Coríntios, capítulo 14. Oi, dona Fernanda, tudo bem? Olá, boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo bem? Hoje nós vamos fazer 1 Coríntios, capítulo 14, ordem e edificação para encontrar a paz. Ó, eu já encontrei a paz nesse sorriso. Então, agora vamos entender a ordem e a edificação. E a paz já está comigo aqui. Bora lá, deixa eu compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver. Vendo minha tela? Já aparece? Apareceu? Foi? Foi? Ih, eu não estou discutindo. Bebê foi? Foi sim, tô vendo. Ah, tá bom, beleza. Vamos lá. Então, nós temos aqui 1 Coríntios, capítulo 14. Vamos voltar aqui, ó. Nós temos aqui, ontem nós fizemos 1 Coríntios, capítulo 13, que se tornou o vídeo mais visto do canal. De ontem para hoje já bateu 67 visualizações. Então, o supremo dom do amor. Espero que de alguma forma esteja edificando vocês. Então, já bateu aí um número alto. E agora a gente vai, depois do supremo dom do amor, aonde a gente entendeu claramente que nós nunca vamos ter todas as respostas, né? A gente nunca vai tomar ação sabendo do todo, né? A nossa ação ela tem que partir do coração. Então, se o seu coração não é um coração limpo, se o seu coração não está guiado pelo Espírito Santo, você traz maldade. Você sempre traz segundas intenções. Você sempre traz conspiração. Você sempre traz ódio. Você sempre traz rancor. Então, de novo, Paulo está falando que nós nunca enxergamos o todo. Então, você tem duas formas para tomada de decisão. Ou você cria crenças para tomada de decisão, vingança, ou você cria crenças para tomada de decisão, ou dependendo de como você está por dentro, as suas decisões vão ser baseadas em como você está por dentro. Então, um problema aconteceu, como que você age? Você nunca vai ter todas as respostas. Então, a sua ação não é baseada no fato, porque o que ele está dizendo lá é real, tá? Nós nunca temos todas as respostas. As nossas ações ou são baseadas em crenças, ou elas são baseadas no que está dentro de nós. E aí é o que ele fala: mantenha o coração limpo, mantenha o amor. Entre todas as coisas, o amor é a principal. Porque, como é falado lá, uma construção você enxerga a parte, a outra parte é construída. Mas, se eu não tenho amor, automaticamente eu não chego na perfeição. Eu não chego no entendimento completo. Belo capítulo. Daria para ser só uma carta, somente daquele capítulo. Bora para 1 Coríntios, capítulo 14. E vamos entender, né? Vamos se colocar lá naquela época. Para ele estar mandando com tanta clareza, falando sobre decisão, sobre amor, sobre entendimento, é porque muita coisa aconteceu em Corinto, hein? Como a gente viu lá, os coríntios, eles realmente se achavam os melhores. Eles tinham muito orgulho de quem eles eram. Então, eles já estavam competindo entre si. Olha, eu sou o melhor cristão, eu sou o que faço mais profecias, sou eu que falo em línguas. Então, tipo assim, um povo extremamente competitivo, estavam trazendo aquilo para dentro do cristianismo, que o Cristo é o oposto disso, né? Corrompidos, é isso mesmo, bebê. Então, estavam trazendo aquilo para dentro do cristianismo, que é o oposto disso. E aí Paulo traz essa lindíssima carta, nos posicionando sobre, antes de tudo, o amor. Porque as suas tomadas de decisões, elas nunca vão ter a visão do todo. Então, se não houver amor dentro de você, você é um sino que não soa. Entende? É oco. Bora para 1 Coríntios, capítulo 14. A superioridade da profecia. Sigam o amor e busquem com zelo os dons espirituais. Deixa eu colocar aqui de lado. E busque com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Amém. Hoje eu fiz uma profecia tão linda que visivelmente já está se cumprindo. E é isso, né? A gente precisa montar parte e já profetizar o que nós queremos. Pois quem fala em outras línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. E em espírito fala mistérios.
Mas quem profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outras línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu gostaria que todos vocês falassem em outras línguas, mas gostaria muito mais que profetizassem, porque o que profetiza é superior ao que fala em outras línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Então, o que ele está falando aqui já nesse começo, tá? De novo, o que você faz é sobre você ou é sobre você e os outros? Porque é legal, que bom que você está discernindo no Espírito Santo ao ponto de conseguir falar em línguas. Mas quem entende isso é o Espírito. Você está edificando quem? O que ele está falando aqui? Se você conseguir interpretar o que você está falando, ótimo, porque isso vai ser para a edificação da igreja. Agora, se não, quem profetiza, quem traz para o outro, quem faz para o outro, como ele está dizendo aqui, tem superioridade a quem faz somente para si. E agora, irmãos, se eu for visitá-los falando em outras línguas, de que serei útil a vocês? Esse Paulo era bom demais, hein? E agora, irmãos, se eu for visitá-los falando em outras línguas, de que serei útil a vocês? Se não lhes falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de ensino. Simples. Então, nós estamos vendo aqui um homem que abdicou, que abriu mão de tudo para poder seguir a palavra de Deus, e ele está trazendo de forma clara. Não é porque o Espírito Santo está me guiando, não é porque eu abri mão de tudo para que Deus me guiasse, não é por isso que simplesmente eu vou focar no que o Espírito me revela. Se não for me revelar para eu levar para vocês, de que adianta? E agora, irmão, se eu for visitá-los falando em língua, vocês vão olhar, nossa, olha o Paulo, ele fala em outras línguas. Nossa, realmente o Espírito Santo está com ele. E o que adianta? É isso que ele está falando aqui. Se não for para lhe falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de ensino. Exatamente isso. E assim como os instrumentos inanimados que emitem som, seja flauta, seja cítara, se não emitirem sons bem distintos, como se saberá o que se toca na flauta ou na cítara? O que ele está falando aqui? Para falar o que todos falam, você não consegue diferenciar o piano do violão. Você não consegue diferenciar a flauta do clarinete. Você não consegue diferenciar o cavaquinho do saxofone. Todos são instrumentos, mas cada um vai trazer um som, ao ponto de você identificar e falar, isso é uma flauta, isso é um piano, isso é um clarinete, isso é um saxofone, isso é um violão. O que ele está falando aqui? E assim como os instrumentos inanimados que emitem sons, seja flauta, seja cítara, se não emitem sons bem distintos, como se saberá o que se toca na flauta ou na cítara? Então, se eu não chegar a vocês com profecia, com revelação, com ciência, com ensino, com sabedoria, se eu não mostrar para vocês o caminho, de que adianta? Se eu não for claro no que eu estou trazendo, do que adianta? E se a trombeta der um som incerto, quem se prepara para a batalha? Ninguém. Entende? O que ele está falando aqui? Realmente você é fiel ao que o Espírito Santo te entrega? Forte, hein? Realmente você faz o que tem que ser feito? E se a trombeta der um som incerto, o que é um som incerto? Eu recebi, estou passando diferente. Quem se prepara para a batalha? Porque as pessoas elas se movimentam por algo que elas nem sabem o porquê, por essa energia, por essa frequência que une, tanto para o bem como para o mal. E, de novo, a nossa tendência, se a gente não busca o Espírito Santo, a nossa tendência é se juntar, é se aglomerar para o mal, tá? Por isso os efeitos manadas e assim por diante. A tendência humana
é se aglomerar para o mal. De novo, ó, ligando uma coisa na outra. Isso daqui é uma carta. Então, uma coisa liga na outra. De novo aqui, nós falamos sobre os dons. Então, se eu sou braço, o que adianta eu querer ser perna? Se eu sou cabeça, o que adianta eu querer ser braço? Cada um tem o seu valor. E aí, na sequência, a gente falou sobre o amor. Porque provavelmente estava um competindo com o outro, estava um querendo ser melhor que o outro, sendo que um é cabeça, o outro é braço, outra é perna e outra é orelha. E todos têm o seu valor, porque senão o corpo de Cristo ele não está em sinergia correta. Então ontem nós falamos sobre o amor e aqui nós estamos vendo de forma muito clara, e se a trombeta der um som incerto, quem se prepara para a batalha? Então, de novo, se eu não estou trazendo do jeito que eu recebo, não orna. Entende? Assim também, com respeito a vocês, se usando a língua não disserem palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizem? Porque vocês estarão falando ao vento. Sejam claros. Sejamos todos claros, entende? Sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido. Mas, se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Então, de novo, né, a gente viu lá em Atos, capítulo 2, que fala do Pentecoste, da unidade de linguagem. E quando pessoas de etnias diferentes, lugares diferentes, línguas diferentes se entendiam, né? Quando o Pentecoste aconteceu em Atos capítulo 2. Então, é o que nós estamos vendo aqui. Então, o que adianta eu transmitir algo que ninguém compreende? Entende? O que adianta eu trazer com clareza algo que ninguém quer escutar? Entende? Então, é isso que ele está falando aqui. Que a gente se faça entender. Tem quem de fato foge. A palavra de Deus, as pessoas fogem da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é clara. A palavra de Deus ela vai trazer uma verdade tão clara que se a gente não muda, se a gente não busca se edificar através dela, isso te persegue. Entende? E aí ontem, de novo, né, antes de vir para essa carta, onde nós estamos falando sobre essa unidade de linguagem, onde nós estamos falando de o que adianta eu fazer para mim se eu não sou entendido ao próximo. No capítulo anterior, nós falamos que o amor nos ajuda a entender o todo, porque, na verdade, nós nunca entendemos, de fato, do ponto de partida. Olha que forte. Então, de novo, né? Como eu falei para vocês aqui agora, essa frequência, ela só vai ornar se pessoas estão buscando a mesma coisa. Para mim ficou muito claro. Eu passei algumas coisas nos últimos meses que para mim ficou claro que não vale para mim nada do que as pessoas falam. Eu preciso entender como elas vivem, como elas agem, como elas passam por problemas. Tem eu vi uma vez o Elon Musk falando como é que ele contratava pessoas, né? E ele faz somente 3 perguntas, e uma das perguntas é entender como é que a pessoa resolvia, qual foi o maior problema que essa pessoa passou e como que ela resolveu o problema. Então, ele analisava que tinha algumas coisas que, se realmente era real ou não, quem passou por problemas vai conseguir trazer de fato. Então, tipo assim, um problema aconteceu, eu me desesperei, um problema aconteceu, ninguém tem visão do todo, tá? Porque quando um problema acontece é porque houve desalinhamento entre pessoas. Então, as pessoas criam versões. O problema aconteceu, eu não tenho visão do todo. O que eu fiz? Busquei compreensão, busquei entendimento, busquei paz, ou, como a gente falou, as pessoas se juntam muito mais para o mal do que para o bem, né? Ou, simplesmente, eu fui para o ataque, fiz motim, efeito manada e coisas do tipo. E ele fala assim, ó, quando a pessoa está explicando o problema que ela ajudou a resolver, eu consigo entender se realmente ela ajudou a resolver ou se ela cria problema. E é brilhante, né? E é uma coisa tão simples, tão simples. 3 perguntas, depois eu vou ver até com calma, porque são 3 perguntas, e eu vendo, eu falei, puta, que interessante. É uma coisa tão simples, porque a pessoa que vive, ela vai saber explicar. A que não passou de certa fase, ela imagina. E aí ela não explica, ela se enrola. E aí, automaticamente, se você já passou por situações, você vai olhar uma pessoa que não passou falando, e você vai falar,
tem coisa errada aqui. Esse violão está com som de clarinete. Essa trombeta está com som de piano. Não orna, não fecha, né? Então, isso que ele está trazendo para a gente aqui. Quando nós buscamos o entendimento do todo com amor, automaticamente, mesmo eu não tendo a visão do todo, eu toco piano e se escuta piano. Eu toco flauta e se escuta flauta. Eu toco violão e se escuta violão. Mas eu não entendo o significado da voz. Serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Se eu não entendo, automaticamente não vale de nada. Não há compreensão, né? Assim também vocês, vistos que desejam tanto os dons espirituais, procurem progredir naqueles que são para a edificação da igreja. Procurem progredir em dons que não vão só... Hoje eu e minha esposa estávamos falando disso hoje à tarde, né? Tudo que você vai ver na internet hoje em dia né? Você tem que pensar em você, você tem que fazer por você, você é você, as pessoas vão te trair, tudo vai dar errado, não, tipo assim, não se desarme. Cara, é o oposto do que Cristo está ensinando. É o oposto do que está sendo ensinado. O individualismo, ele tira o amor do coração. Entende? É olho por olho, dente por dente. É o oposto do que está sendo ensinado. Então, aqui, ó, por isso, quem fala em outras línguas, ore para que possa interpretar, para que você possa edificar o outro, não só você. Você acha mesmo que Deus está olhando para você, para sua família, e simplesmente no meio de 8 bilhões de pessoas, ele escolheu vocês ali? Não. Se Deus está edificando a sua vida, é porque a sua vida vai edificar a vida de alguém. Se Deus está olhando para você, é porque como você age vai fazer com que outras pessoas busquem a palavra de Deus. Não é sobre você, entende? Não é somente sobre o Marcos, a Fernanda e os nossos filhos. Não pode ser. Porque se for, seria injusto. Tudo que Deus me revela, tudo que Ele me traz, o que Ele traz para minha esposa e assim por diante, é para que a gente possa, através de como nós vivemos e de como nós agimos, mostrar para as pessoas que sempre há uma solução diferente de olho por olho, dente por dente. Diferente de eu falar, eu profetizo, mas eu profetizo para mim. Eu falo em línguas, mas eu falo em línguas para me edificar. Deus conversa comigo, mas conversa comigo para mudar a minha casa. Não fecha a conta, o mundo seria injusto. Entende? Nós precisamos olhar para nós, até porque, eu falei isso uma outra vez, se a todo momento a gente está passando por problemas, automaticamente a gente não está firme para poder edificar na palavra do Senhor, entende? E aí Deus me revelou assim, não, eu estou passando por um problema grave na minha vida, e eu estou aqui com vocês, 9h47 da noite, fazendo esse vídeo. Vocês entendem? Minha esposa está aqui, ó, todo santo dia, com os 2 bebês no quarto, eu desço, fico aqui embaixo para conseguir melhorar o som, porque os 2 fervem. Ela está lá no quarto com os 2, estamos aqui, fazendo esse vídeo. Num problemaço que a gente está vivendo. O maior problema que nós já vivemos juntos, de longe. Edificando a casa, edificando os filhos e gravando esses vídeos, porque Deus pediu para que nós fizéssemos isso. Em paz. Passando por algo que a gente nunca pensou em passar nas nossas vidas. Então, Deus me entregou isso, porque teve um vídeo que eu peguei e falei assim, ó, nós precisamos estar firmes. Aí Deus entregou para mim desse jeito. Mas quem disse que esse caos todo não é para eu poder organizar algumas coisas? Quem disse que tudo isso que aconteceu não é para eu poder mostrar para você outras coisas? Quem disse que o que aconteceu não é para eu poder te edificar mais e edificar mais a sua esposa? E eu simplesmente fechei a boca e falei, Pai do céu, só me deixa forte até a gente conseguir entender como resolver tudo isso. Em nome de Jesus Cristo. Então não é sobre o Marcos. Olha, meu Deus do céu, me ajuda a corrigir. Calma. No meio disso, eu estou usando vocês de uma forma que vocês nem sabem. Qual é o problema? Nós queremos a resposta do todo. E aí Deus fala, vocês 2 têm amor no coração. Então não deixe de me buscar, porque eu sei que vocês vão ter resposta de parte e a outra parte vocês vão confiar em mim.
E eu vou edificar essa segunda parte através do que vocês estão profetizando. Amém. Entendem o que eu estou falando? Então não é, olha, eu só tomei aquela ação porque eu passei por um problema. Eu só tomei aquela ação porque passaram a perna em mim. Eu só tomei aquela ação por... Não, você tomou aquela ação pelo que está no seu coração. Você tomou aquela ação pelas coisas que você consome no seu dia a dia. Porque se nós consumirmos Jesus Cristo, se nós consumirmos a edificação da palavra, se nós consumirmos, nos edificarmos dia após dia, para que as outras pessoas entendam que viver através de Cristo é paz nessa terra, independente do que você passe, se nós consumirmos dessa forma, você pode passar pelo que for. E olha que eu e a minha querida esposa aqui poderíamos falar muitos problemas que a gente já passou individual e em conjunto. Bora seguir aqui para não perder o foco da carta. Porque se eu orar em outra língua, faltaria tempo, bebê. Mas Deus, ele cuida de tudo. Porque se eu orar em outra língua, ele está usando a nossa vida para edificar muitas vidas, bebê. Nem eu tenho dúvida, nem você tem dúvida. A gente só precisa ficar firme. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Olha lá. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. A mente, ela dá o sinal para tomada de decisão. Então, eu estou alimentando o ego e eu alimento o que vem para dentro da minha cabeça. Eu acabei de falar para vocês. O que vocês consomem no dia a dia? O que nós consumimos no dia a dia? Entende? E farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Eu estou me edificando. Porque se você louvar a Deus apenas em espírito, como é que o não instruído poderá dizer o amém depois da sua ação de graças? Afinal de contas, ele não entende o que você diz. Então, o que ele está falando aqui? Se eu for orar somente, o que nós estamos fazendo aqui, ó, isso daqui nós decidimos viver através da palavra de Deus, através dos princípios cristãos, através do direcionamento do Espírito Santo. É uma decisão. E nós, como casal, é uma construção, tá? A Fernanda me pegou terreno e eu peguei ela a lote. A gente brinca isso. Então, é uma construção. Então, hoje, nós temos um casamento fortalecido porque nós construímos esse casamento. Mas era um lote seco. E não foi fácil, tá? Foi muito difícil, a fundação foi muito complexa, teve muitas desconstruções para poder construir algo sólido. Nosso primeiro ano de casamento foi muito difícil. Depois disso, nada mais nos abala. Quando nós entendemos também que Cristo, Jesus, tem que estar no centro da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento, do nosso coração. Gente, quando a pessoa ela entende isso, nada mais faz sentido se não for com Jesus. Nada, e ele conversa com nós, tá? Em decisões que nós, inclusive, fomos enganados um contra o outro, em decisões de pessoas que queriam nos separar, e acontece de tudo, né? A inveja é uma das piores ramificações do orgulho. É uma das piores coisas que existem, e isso a Bíblia vai falar também, é você dar falso testemunho contra o seu irmão e o invejoso. O invejoso é uma ramificação do orgulho que essa pessoa está muito ferida por dentro. Então, você dar um falso testemunho contra o irmão mostra que você está muito corrompido, porque você quer o mal do outro, de algo que você nem sabe. Mas você invejar o próximo mostra que você não dá valor para si. Você tem uma identidade única. Você deveria estar focando em olhar para a sua identidade e não. De alguma forma, a pessoa se encontra tão vazia, e é triste isso. A gente tem que orar para que essas pessoas encontrem Deus. Mas a pessoa se encontra tão vazia que a vida do outro passa a ser mais importante do que a própria vida dela. Quando a vida do outro passa a ser mais importante para mim no dia a dia do que a minha própria vida, eu estou extremamente vazio. Entende? Então, de novo, essa construção que nós fizemos, muito pela revelação do Espírito Santo. Porque tudo acontece para que não orne, para que dê errado, mentiras inventadas. E aí, o que nós estamos falando aqui, né? A edificação do Espírito em Cristo nos traz discernimento.
nos traz paz. E aí o orgulho baixa. E aí, quando o orgulho baixa, e você tem duas pessoas que buscam Deus, isso começa a se construir. E aquele lote daqui a pouco começa a ficar verdinho, daqui a pouco tem árvore, daqui a pouco dá fruto, daqui a pouco tá tão bonito, que você fala, meu Deus. Depois que cria a raiz, já era. Já, porque você fala, o mundo é tão grande, Nem um mas vento ao mesmo tempo forte ele é tão de pequeno. tsunami arranca. Mas isso é importante porque é uma construção, como o Paulo nos falou ontem, gente. Como assim é uma construção? Amanhã, se eu começar a tratar a Fernanda mal, amanhã, se a Fernanda começar a me tratar mal, isso vai murchando. A árvore vai perdendo fruto. A raiz vai ficando fraca. Então, o que eu estou querendo dizer? É uma construção diária. Então, quanto mais eu me edifico, quanto mais ela se edifica, mais nós queremos o bem um do outro. E automaticamente isso reverbera para as crianças, isso reverbera para todo mundo que convive com a gente. Naturalmente isso. Bora seguir aqui, ó. Porque, então, de novo, né? Isso é para a gente, é para os nossos filhos, é para como nós vivemos, mas Deus vem nos mostrando que é para colocar para fora. De alguma forma, é para colocar isso para fora, que é o que nós estamos fazendo aqui, tá? Porque se você louvar a Deus apenas em espírito, como é que o não instruído poderá dizer amém depois da sua ação de graças? Caramba, Deus vem me abençoando tanto, Deus vem me dando discernimento de uma forma tão clara, para minha esposa também, mas como é que de fato eu vou conseguir fazer com que outras pessoas deem amém? Afinal de contas, ele não entende o que você diz. Então a gente precisa ser claro e a gente precisa mostrar esse discernimento, essa direção e esses dons, para que outras pessoas também busquem discernimento, sabedoria e ativem os seus dons que todos têm, ativem sua identidade que todos devem ativar. Pode ser que a sua ação de graça seja excelente, mas o outro não é edificado. Já aconteceu? Você fez uma mega de uma ação, mas não teve valor nenhum. Entende? Dou graças a Deus por falar em outras línguas, mas do que todos vocês. Mas, na igreja, prefiro falar 5 palavras com meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. O que ele está falando? Você se faz entender? Entende? Bora seguir aqui. O objetivo dos dons. Nós falamos aqui da superioridade da profecia. Como a profecia ela é superior ao dom de língua, a dons que edificam a gente, mas que não geram compreensão ao próximo. Então, a superioridade da profecia, conforme ele está falando aqui. E agora, o objetivo dos dons. Segundo Paulo, qual é o objetivo de um dom? Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto ao mal, sejam como crianças. Mas no entendimento, sejam adultos. Na lei está escrito, falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Olha o que ele está falando. Na lei está escrito, falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros. E nem assim me ouvirão. Está na lei de Moisés. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, no entanto, não é para os incrédulos, mas para os crentes. O que ele está falando aqui, né? Tem coisas que quem é incrédulo precisa ver. Cristo veio para isso. E mesmo fazendo milagre, as pessoas davam conta de falar, está errado. Tem um milagre que Cristo faz que eu acho maravilhoso. E ele está na frente de uma sinagoga e ele faz um cego enxergar, né? Ele cospe e simplesmente passa lama nos olhos do cego e o cego enxerga, o cego de nascença. Né? E aí os fariseus eles saem de dentro da sinagoga e, resumindo, buscam os pais desse cego, entendem com os pais do cego se realmente aquele homem era cego de nascença ou se foi alguma coisa que fez ele ser cego. Resumindo,
O homem sempre foi cego, nunca tinha visto na vida, e Jesus curou ele. E aí eles viram e falaram assim: hoje é sábado. Se você realmente fosse o Messias, você não curaria no sábado. Vocês entendem o que eu estou falando? As crenças, elas cegam, que é o que a gente está vendo aqui. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Então, essa situação, e mesmo os incrédulos, eles ainda vão falar que é bruxaria, eles vão tentar ver de todas as formas para não acreditar que são milagres de Deus. A profecia, no entanto, não é para o incrédulo, é para o crente. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos passarem a falar em outras línguas, se entrarem pessoas não instruídas ou incrédulas, não dirão que vocês estão loucos? De novo, se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos passarem a falar em outras línguas, se entrarem pessoas não incrédulas, não instruídas ou incrédulas, não dirão que vocês são loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou não instruído, por todos será convencido e por todos será julgado. Então, de novo, ele está falando aqui, imagina vocês todos falando em línguas diferentes e chegaram lá pessoas não instruídas e incrédulas. Eles não dirão que vocês são loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou não instruído, por todos será convencido e por todos será julgado. Então, de novo, todos vocês estão na mesma frequência, na mesma energia, todos vocês estão fazendo um para o outro, e aí chega alguém aqui e simplesmente fala: está errado isso. Opa, todos viram e falam: como está errado? Se todos nós discernimos da mesma fé, se todos nós estamos discernindo do mesmo Espírito, errados são vocês. Agora, de novo, se cada um, olha, todos nós somos de Deus, mas cada um está falando na sua língua, cada um está entendendo do seu jeito, cada um está fazendo para si, apesar de ser um grupo pequeno ou grande, é um grupo disperso, é um grupo perdido. Então, o que ele está falando aqui, ó, pessoas não instruídas e incrédulas vão falar que vocês são loucos. Agora, se eles falarem que vocês são loucos quando vocês estiverem profetizando, não. Aqui vocês estão em unidade. Na verdade, por todos, eles serão convencidos. E se não forem convencidos, serão julgados. Porque nós estamos todos na mesma frequência. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Então, através da profecia, através de fazer pelo outro, essa energia, essa frequência, ela vai circulando no ambiente, e os segredos do seu coração se tornarão manifestos. E assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. A ordem no culto. Que faremos então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outros têm ensino, este traz revelação, aquele fala em outra língua, e assim outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. Se alguém falar em outra língua, que sejam 2, ou no máximo 3, e um após o outro, e que haja quem interprete. Entende? Olha, eu estou falando em outra língua, eu estou... Como assim? Vamos trazer para o nosso dia a dia? Vamos trazer para o nosso dia a dia. Normalmente, eu sou a pessoa que vou cortar a conversa furada e vou... Qual é o foco disso? Por que nós estamos juntos aqui? O que nós queremos fazer? Para onde a gente quer ir? Tem gente que não gosta dessa clareza, né? Basicamente isso. Mas, de novo, se eu estou trazendo coisas não edificantes, se eu estou trazendo coisas que não agregam, o que eu estou fazendo? Se eu estou trazendo algo que ninguém interpreta, entende? Se alguém falar em outra língua, que seja 2 ou no máximo 3, e um após o outro, e que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus.
Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem. De novo, gente, ele está mandando essa carta aqui para pessoas que tomaram a decisão de seguir o Messias. Então, minimamente, coração quebrantado, minimamente baixaram orgulho, se subiram depois ou não, se misturaram leis com o Espírito Santo, a gente está vendo muita coisa nessa carta. Mas, de novo, pessoas que tomaram a decisão de, realmente eu creio que o Messias veio, eu acredito que o Messias ressuscitou, e eu acredito que o Espírito Santo desce sobre nós. E eu acredito que eu tenho condições de evoluir cada vez mais no entendimento e na sabedoria do Espírito, para achar a minha identidade e para poder fazer com que os meus dons aflorem cada vez mais. E os meus dons, como a gente está vendo aqui, ó, como a gente viu aqui, o objetivo dos dons. Os dons não é somente para a gente. Os dons é para que a gente faça por nós e possa inspirar os outros, para que a gente mostre para o outro que é possível. E aqui a gente está vendo a ordem no culto. Então, de novo, se aqui todos cristãos, se eu estou num culto, e aí eu estou lá, falando A, o outro está falando B aqui, e o outro C, desfoca. Qual é o sentido? O que nós estamos buscando nesse culto aqui? Nós estamos buscando um chamar a atenção mais que o outro, ou nós estamos buscando ordem? Entende? Mas, se não houver intérprete, fiquem calados na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem. Se for dada uma revelação a outro que esteja sentado, calem-se o primeiro. Foco deve ser o mesmo, Cristo, exatamente. Porque todos poderão profetizar um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres ficam caladas nas reuniões da igreja, porque não lhe é permitido falar, pelo contrário, devem estar submissas, como também a lei determina. Então, aqui ele está, inclusive, usando a lei, né? A gente vê que Paulo, em Atos, ele fez isso. Em Atos, teve um momento que ele se apresentou como cidadão romano, porque aquilo, naquele momento, o ajudou. E aqui ele está fazendo a mesma coisa, tá? Essa carta, eu vou trazer aqui, porque isso eu já estudei. Essa carta aqui estava tendo muita confusão, inclusive, entre as mulheres. Muitas mulheres estavam deixando de seguir deuses, como Afrodite, na região de Corinto, estavam indo para Cristo. Mas essas mulheres estavam gerando muita confusão. O que ele está falando? Qual é o foco dessa carta, tá? Pessoas que querem ser melhores ou mostrar que são melhores uma que as outras, certo? Então, essa era uma dor que Paulo estava tendo dentro dessa igreja. Não é que ele está falando, de novo, a interpretação e o estudo correto. Não é que ele está falando que as mulheres têm que ficar caladas na igreja. Ele está falando para a igreja de Corinto, onde mulheres estavam se convertendo de outros deuses para o cristianismo, e elas estavam trazendo esse... Como é que eu posso falar? Esse euforismo, como é que eu posso falar? Essa questão de ser melhor, de parecer melhor, de, olha, Deus está falando comigo, e aí daqui a pouco a mulher está em línguas lá no meio do culto, e as pessoas estavam focadas na palavra, estavam focadas no entendimento, daqui a pouco tem uma mulher lá e fala língua, e roda, ela quer aparecer mais que as outras. Então, Paulo está dando uma instrução aqui, ó, inclusive usando a lei. Um cara culto, inteligente. As mulheres fiquem caladas nas reuniões da igreja, porque não lhe é permitido falar, pelo contrário, devem estar submissas, como também a lei. Aqui ele usou a lei, ó, a favor dele. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o próprio marido. O que ele está falando aqui, ó? Querida, deixa eu te contar uma coisa. Tá feio, é só você que não está percebendo. Então, você quer mesmo fazer todo esse show? Faz em casa com seu marido, meu amigo. Ele que escolheu casar. Olha só, Paulo. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o próprio marido. Essa mulherada deve ter dado trabalho na igreja de Corinto, hein? Porque é vergonhoso para a mulher falar nas reuniões da igreja. Por acaso a palavra de Deus teve origem entre vocês? Ou seja, ou será que chegou somente a vocês?
Olha só que forte, vamos interpretar. Por acaso a palavra de Deus teve origem entre vocês? Ou será que chegou somente a vocês? Como assim somente a vocês? Porque me parece, ele falando isso, que, tipo assim, somente um grupo de mulheres ali que tinham as respostas. Entende o que está sendo falado aqui? É importante interpretar isso aqui bem. Entender o que acontecia naquela época e entender o que era Corinto, o que era a cidade de Corinto. E entender essas mulheres que migravam de outras religiões, da adoração de outros deuses, para simplesmente agora se tornarem cristãs, tá? Se alguém acha que é profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que estou escrevendo a vocês são mandamentos do Senhor. E se alguém quiser ignorar isto, que ignore. Portanto, meus irmãos, busquem com zelo o dom de profetizar, e não proíbam que se fale em outras línguas, mas que tudo seja feito com decência e ordem. Para ele ter que escrever uma carta, nesse exato momento, Paulo estava na cidade de Éfeso, edificando Éfeso, ele em pessoa. E aí ele recebe uma carta dizendo que, Paulo, tem muita coisa errada aqui em Corinto. E aí, baseado nesse entendimento que mandam para ele direciona essa primeira carta para a igreja de Corinto, tá? Um pouco antes do ano 60. Para ele ter que enviar essa carta, trazendo, mas que tudo seja feito com decência e ordem, é porque não está batendo nem decência nem ordem. Concordam? Então, é isso que ele está trazendo aqui. Ó. Vamos para o nome aqui. Ó. Ordem e edificação para encontrar a paz. Então, começo desse capítulo, a superioridade, ele já começa mostrando o quê? Sempre que você faz para o outro, é superior a você fazer para si. Então, parabéns que você consegue conversar com o Espírito, que você se edifica no Espírito, que você fala em línguas, mas a profecia, o que você faz para o outro, sempre tem superioridade ao que você faz para si. O que adianta você estar falando de uma forma que ninguém te entende? E você está no meio dessas pessoas. Então, automaticamente, se você não tiver um intérprete para que todos sejam edificados junto com você, é vazio. E aí ele vem, aí ele traz na sequência, qual é o objetivo dos dons? E aí ele vai trazer, como a gente leu aqui, nos mostrando, se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos passarem a falar em outras línguas, se entrarem pessoas não instruídas ou incrédulas, não dirão que vocês são loucos? Como que nós vamos edificar se cada um fala de um jeito, cada um fala de uma forma? Tem que ter ordem. Os dons, inclusive, precisam ter ordens. Então, tem quem fala em línguas e tem quem interpreta línguas. Mas será que a pessoa que fala em línguas está buscando quem interpreta? Entende? E a ordem no culto, conforme ele está trazendo aqui. Então, de novo, é importante que haja uma ordem dentro do culto. É um lugar que nós nos reunimos com outras pessoas para buscar o entendimento de Cristo, para buscar o que o Espírito Santo está querendo nos dizer para edificar cada vez mais a nossa vida. Então, existe uma ordem para que a gente consiga fazer desse momento algo que funcione para todos. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. E aí ele vai trazer aqui, como eu falei, ele aproveita inclusive a lei aqui, ele traz uma situação aqui de isolar a mulher na questão da fala dentro da igreja, tá? Mas ele já traz na sequência aqui também, no final, nos mostrando sobre decência e ordem. Então, provavelmente, essa migração de pessoas vindas de outros deuses para se tornarem cristãos gerou muita bagunça na igreja de Corinto, tá? Bora fechar. Entendimento e perguntas de 1 Coríntios, capítulo 14. A cura do vazio através da edificação do próximo. A igreja de Corinto estava a competir para ver quem exibia os dons mais impressionantes, esquecendo que o propósito da nossa vida não é sermos admirados, mas sim sermos úteis. Paulo ensina que quem fala em língua edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Profetizar aqui é muito mais do que prever o futuro. É falar para edificação, exortação e consolação. Paulo coloca o bem-estar do outro acima do brilho individual. Quantas vezes o nosso sentimento de inutilidade e vazio existencial
surge porque estamos focados apenas em nós mesmos, na nossa carreira, no nosso ego, nos nossos problemas. Como é que ajudar e consolar outras pessoas nos traz cura interior? Na prática, se sente que a sua vida não tem sentido e sofre de um sentimento de incapacidade, experimente mudar o foco da sua oração e de sua energia. A maior cura para o ego ferido é estender a mão para curar as feridas de alguém. As palavras de consolo e encorajamento que profere aos outros, uma mensagem, um conselho, uma escutativa, não vão edificar apenas a igreja ou a sua família. Elas vão curar o seu próprio vazio. Você foi criado para edificar, e nesse serviço reside o maior propósito. 2. Harmonizar a mente e as emoções. Ao falar sobre a oração, Paulo faz uma constatação muito prática. Se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Ele não descarta a experiência emocional e espiritual profunda, mas recusa-se a anular a incapacidade de raciocinar e de compreender. Eu estou falando e eu estou colocando para dentro. Eu tenho essa mania, tá? De às vezes falar sozinho, de colocar coisas para fora que eu vou cumprir. Eu estou profetizando, porque quando eu coloco para dentro, eu consigo discernir melhor. Isso é muito importante. Então, o que ele está falando aqui? É necessário que a minha mente esteja compreendendo o que está saindo, porque senão, quando voltar, não volta com compreensão. Por isso que quando você passa algo, é necessário você pôr para fora. Ah, mas eu não tenho quem confiar, eu não tenho com quem conversar. Vai no terapeuta, vai no psicólogo, busca alguém que você possa pôr para fora. Quando você põe para fora, você consegue colocar para dentro de um jeito mais organizado. Se você mantém lá dentro, coisas pequenininhas ficam tão grandes, gente, que vocês não fazem ideia. Então, é necessário que haja compreensão em tudo que nós façamos. Porque senão, quando você for colocar para dentro, você vai colocar confusão para dentro. E aí só aumenta a angústia, só aumenta o problema. Basicamente isso. Muitas vezes, em momento de desespero, oramos apenas movido pelo pânico e pela emoção, sem que a nossa mente entenda verdadeiramente as promessas de Deus. Amém, é isso mesmo. Muitas vezes, em momentos de desespero, oramos apenas movido pelo pânico e pela emoção. Deus, me salva. E aí Deus vai te mandar, aí coisa ruim vai te mandar alguém para poder te salvar, e você não vai entender se é Deus ou coisa ruim. Sabe por quê? Porque, na verdade, você não está buscando ser edificado, você não está buscando Deus, você está buscando ser salvo. Mas quem disse que é para ser salvo nesse momento? Fica claro ou não? Fica claro, né? Então, de novo, por que é que precisamos do entendimento para afirmarmos a nossa paz? Na prática, para quem não compreende a Bíblia e tem a mente sempre acelerada, não viva a sua fé apenas baseada em arrepios e sentimentos momentâneos. A gente brinca, né? Eu já fui em muitos lugares com a fé, a gente brinca que são os caça-profetas, os caças-profecias. Então, de ficar rodando igreja e buscando os profetas, os pastores que revelam. E aí, automaticamente, o entendimento da palavra, que é o que nós estamos fazendo aqui, as pessoas não querem buscar. As pessoas ficam caçando quem vai simplesmente trazer o Deus que resolve tudo. Mas será que o resolver tudo é você melhorar o seu entendimento? Então, a emoção pode mentir, dizendo-lhe que está sozinho, mas a sua mente iluminada pela palavra recorda-lhe as promessas de Deus. Amém. Amém. Quando orar nas suas crises, traga o seu entendimento com clareza a Deus. Estude a palavra. O equilíbrio entre um coração fervoroso e uma mente lúcida é o maior antídoto contra a ansiedade e o fanatismo que desgastam a nossa saúde. Amém. 3. Onde há ordem, a ansiedade perde o poder. As reuniões em Corinto assemelham-se a um caos. Dá para entender, né? Várias pessoas a falar ao mesmo tempo, interrupções, pessoas querendo mostrar os seus dons simultaneamente e a querer competir. Dá para imaginar a loucura disso daqui. A regra final, eu imagino, dá para imaginar mesmo. Caos total. A regra final e cirúrgica de Paulo foi:
Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. E que tudo seja feito com decência e ordem. Num ambiente caótico, o Espírito Santo não pode operar plenamente. As pessoas ficam ansiosas e confusas em vez de serem curadas. Para debater, para a gente fechar o último ponto aqui. Como a desordem na nossa vida física, finanças caóticas, horários desregulados, falta de disciplina, afeta diretamente a nossa saúde mental e a nossa vida espiritual, gerando confusão em vez de paz. Se vive sem paz e acha que todos os problemas são um furacão impossível de resolver, olhe para a sua rotina. A confusão e o caos externo potenciam a angústia interna. Deus atua em ambiente de ordem. Comece a arrumar a casa da sua vida. Organize o seu tempo. Ponha decência e ordem nas suas rotinas diárias e defina limites saudáveis nas suas relações. Ao trazer decência e ordem ao seu dia a dia, abrirá a porta para que Deus da paz acalme as tempestades da sua mente. Isso é verdade. De novo, uma pessoa errada que você põe no seu fluxo, bagunça. Uma mudança de rotina dentro de casa, bagunça. Vocês entendem? Precisa ter ordem. Como é que a família de vocês vive? Como é que a nossa família vive? Como é que você no individual vive? Como é que a sua esposa e o seu marido no individual vive? Entende? Então, talvez os problemas é uma oportunidade para a gente entender cada vez mais como é necessário ter ordem nas coisas. Porque, de novo, o que é ordem, tá? Olha só. Ordem é, inclusive, entender o que é de Deus e o que não é. E se, de fato, eu estou buscando o agir de Deus na minha vida, eu não vou permitir que ações que não são de Deus entrem na minha vida. É claro ou não? É claro ou não? Eu preciso trazer de uma forma diferente. Bebê, você é o guia. Ficou claro? Então entendam o que a gente falou aqui agora. O agir, o Espírito Santo, ele traz clareza, como o Paulo está mostrando aqui. Tanto faz para mim se você fala em língua. Se não tiver ninguém para interpretar, você não está edificando ninguém. Tanto faz para mim o que você faz, o que você não faz, o que você tem, o que você não tem. O que isso, de fato, melhora as relações, fazem as coisas fluírem, fazem profecias se cumprirem. Então, de novo, né? Quando nós entendemos o que de fato o Espírito Santo espera de nós e colocamos ordem na nossa vida, não é qualquer coisa que vai nos atrapalhar. Se atrapalhou é porque, infelizmente, existiam algumas coisas que não estavam ainda alicerçadas. E aí Deus ele precisa nos mostrar isso. Fica claro para vocês? Para mim fica muito claro. Entende? Porque vamos olhar, bebê, vamos para a gente finalizar aqui, para ficar clara essa carta. Carta maravilhosa também, falando de ordem. Vamos lá para trás. Você terreno e eu lote. Certo? O terreno e o lote aqui. Então, beleza. E aí, daqui a pouco, a gente começa a ver uma florzinha nascer, uma árvore nascer, começa a dar fruto. Quando a gente fala erro, gente, não são erros... discussões bestas, coisas que... Desalinhamento. Mas é normal um casal se ofender. Não é normal, tá? Não é normal. Se há ofensa na sua relação, tem coisa errada aí. Não é normal. O coração tem que quebrantar e você tem que buscar, você ou a sua esposa, você ou seu marido, o coração a quebranta e você busca paz. Entende? Não é para ser... não, mas todo mundo é assim. Não, não é. É porque está fora da palavra de Deus. Então, o que eu estou falando? Lá, erros e acertos, erros e acertos, erros e acertos, a gente vai se encaixando. Está lá o terreno e está lá o lote, e a gente está se encaixando. Daqui a pouco tem uma plantinha, tem uma árvore, começa a dar fruto, tudo bonitinho. Mas alguns princípios nossos, a gente percebia que já tinha a ver com, apesar dos erros, vale eu apostar nisso aqui. Apesar dos erros, vale eu me edificar e edificar. Vale a gente fazer com que as coisas se aprofundem.
apesar dos erros e acertos. Então, o que eu estou falando? Você vai criando ordem, aonde chega um momento que para nenhum dos lados é aceito, mas, tipo assim, se eu agir errado com ela não precisa falar para mim, o Espírito fala para mim. Se ela agir errado comigo, eu não preciso falar para ela, o Espírito fala para ela. Entende? Diferente do começo, que há os atritos naturais, mas aí começa a botar ordem. Então, de novo, né? Se hoje a minha esposa tomar uma atitude muito fora dessa ordem que nós criamos, me assusta de um jeito que eu falo, o que aconteceu? Se eu tomar alguma atitude muito fora do que dessa ordem que nós criamos, a mesma coisa, porque há essa sinergia. Então, de novo, quem são as pessoas que nós deixamos entrar na nossa ordem? Será que a ordem delas é igual à nossa? Vocês entendem o que está sendo falado aqui? Inclusive, Paulo está aproveitando as leis para falar, fiquem quietas, eu não quero mais vocês falando dentro dessa igreja, inclusive a lei. Porque provavelmente essa mulherada que ele citou ali, ele cita todos, né? Mas ali no caso específico, ele cita um grupo de mulheres que no estudo que eu fiz, eu fui me aprofundar nisso, e eram muito essas mulheres que migravam de outros deuses para serem cristãs, principalmente mulheres que adoravam Afrodite e algumas deusas relacionadas à beleza, à estética, a autoestima e assim por diante, ao ego, né? A mulheres orgulhosas. Então, elas estavam dando um belo de um trabalho dentro da igreja de Corinto, pelo que a gente está vendo aqui, onde o Paulo, inclusive, pegou, ó, podem ficar aqui, sem problema nenhum, como ele fala aqui no final. Ó. Podem ficar, não tem problema, mas que tudo seja feito com decência e ordem. Ele está guiando. Entende? Agora, se Paulo não tem essa clareza que a gente está lendo aqui, inclusive daqui a pouco, essa igreja não era igreja de Deus, era igreja de Afrodite. Vocês entendem o que eu estou falando? Essa não seria a igreja de Cristo, porque ele nem estava lá, ele estava escrevendo uma carta. Então, se ele não se posiciona para falar, opa, Cristo não é assim. Os dons são para isso. A ordem na igreja serve para aquilo. E existe uma ordem, inclusive, nos dons. E o dom, quando a gente se serve para o outro, é sempre um dom maior do que quando você serve para si. Ele já atacando a individualidade. Ele já atacando de uma forma muito tranquila e serena, usando a palavra de Deus, já atacando o ego, o orgulho, a individualidade. Entende? Mas imagina se Paulo não está firme na fé e no Espírito Santo, conforme a gente está vendo aqui. Em menos de um ano, essa igreja seria a igreja de Afrodite, não mais a igreja de Cristo. Entende? Então, meu amigo, minha amiga, você bota ordem na sua casa. Você bota ordem na sua empresa. Você bota ordem nas suas relações. Ah, mas tal pessoa não gosta de como eu me posiciono. Você entende que vem de Deus e você entende que você está sempre buscando o melhor, saia da relação. Entende? Simples assim. Deixa eu voltar aqui. Fechamos, dona Fernanda com os Calixto. Você está aí com a gente? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Não estou te vendo? Cadê tu? Não te vejo. Ó, a oração é com você hoje. Tá bom. Que palavra Tá bom? abençoada, né? Todo dia. Todo dia. Nossa. A gente vai fechar essa carta aqui. Essa carta de Corinto é uma carta maravilhosa, hein? Realmente muito, muito forte. Muito forte Sim. mesmo. Mais um capítulo abençoado. Sim. Amém. Bora lá. Senhor Jesus amado, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por mais um momento de estudo, de aprendizado da tua palavra. Como é bom ouvir a sua palavra, Pai. Fortalecer a nossa fé, Jesus, o nosso espírito, Pai. A sua palavra nos alimenta, alimenta a nossa alma, Jesus. Muito obrigada. Eu quero te agradecer pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa saúde e por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Muitas vezes a gente não entende o seu trabalhar, mas a gente confia que em tudo o Senhor tem um propósito e que tudo está no controle de ti, Senhor Jesus. A Bíblia mesmo diz que não cai uma folha sem a sua permissão.
Nós somos filhos preciosos do Senhor, e eu acredito, Pai, que o Senhor está trabalhando, Pai, Amém. em nome de Jesus. Que o Senhor venha dar uma noite de descanso, de sono, de tranquilidade, que amanhã a gente possa acordar bem, dispostos, renovados e preparados para viver o dia que o Senhor já planejou para nós, Pai. Que nós possamos estar com nossos ouvidos atentos para poder escutar seu espírito. Que o Senhor venha cada vez mais abençoar a vida do meu marido, venha dar clareza para ele, venha dar discernimento, continue usando ele como flecha nas tuas mãos para falar sobre a sua palavra, para falar sobre tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na vida dele, como o Senhor transformou a vida dele, Pai. Que ele possa cada vez mais ser esse homem, Jesus, forte, resiliente, que o Senhor possa honrar a fé dele, Pai. Cuida da saúde dele, cuida do emocional dele, cuida dos nossos filhos. Tudo que a gente colocar as nossas mãos venha prosperar, que o Senhor venha nos conectar às pessoas corretas e venha nos afastar, Pai, de todo o mal, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, eu já te agradeço, Pai, e eu te louvo, Jesus, por tudo. Amém. Amém. Dona Fernanda Conce Calixto, muito obrigado. Amanhã a gente está no 15, sexta-feira a gente fechou mais um livro, hein? Que belo livro. De pouquinho em pouquinho, e a gente achando que a gente Esse está livro foi fazendo, muito bom, né? O do a Atos gente acha que também está foi muito fazendo bom. isso para... a gente está entendendo de fato a palavra de Deus, né? Sim, no Então, é uma detalhe, né? escolha. Nós queremos viver de pessoas que vão simplesmente, de palavras bonitas, de coisas que o sentimento, viver de sentimento, ou nós queremos viver de edificação? De edificação, a palavra é clara. A verdade vos libertará. Então, a verdade da palavra, ela é clara. Então, eu quero buscar a verdade da palavra de Deus, ou eu quero buscar coisas que simplesmente falam com o meu ego? Então, é uma decisão que nós tomamos achando que era para fora e é para dentro. Está edificando a gente. E automaticamente, esse sentimento, que eu acho que todos percebem que está nos edificando, vai edificar outras pessoas, eu não tenho dúvida nenhuma. Obrigado, bebê, obrigado. Até amanhã. Amanhã a gente está em 1 Até amanhã, Coríntios se Deus quiser. 15. Tchau.